Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do Manaim Entrevista. Você que acompanha a nossa programação já sabe que semanalmente nós trazemos aqui, nós convidamos aqui alguém, normalmente membros da nossa igreja, membros da Igreja Cristã Maranata, que trazem um tema, que abordam aqui um tema associado ao nosso dia a dia na igreja, dentro daquilo que é interessante a gente saber, informações que você tem nessas entrevistas, ou que seja alguém que vai trazer alguma coisa que vai atender uma necessidade do seu dia a dia, da sua vida profissional, enfim. Uma entrevista cada vez mais se consolidando no que tange a audiência pelos nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata. E nesta edição, eu tenho a honra de receber aqui como convidada a nossa irmã Eveline Nitz, nome chique, Eveline Nitz Ataídes, Eveline Ataídes, como a gente conhece. Aliás, como diversas vezes eu tive a oportunidade de apresentar quando a gente chama a aula das crianças lá no programa Anunciando o Evangelho Eterno, ou mesmo na Escola Bíblica Dominical, ao final da Escola Bíblica Dominical. Para você que assiste pelo YouTube, você está acostumado a ver a nossa irmã Eveline. Eveline é pedagoga, psicopedagoga e é professora de crianças e também é apresentadora dos quadros de criança aqui no nosso sistema de transmissão via satélite. Eveline, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Josias, é um prazer estar aqui com o pastor e com os irmãos que estão nos assistindo. Amém. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje, Eveline, sobre o ensino bíblico, o trabalho do ensino bíblico, a importância desse trabalho no desenvolvimento das nossas crianças, tá? E o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar é o aspecto do projeto de Deus, né? Deus, ele sempre agiu, a gente vê uma operação do Senhor nas nossas famílias, a gente vê uma preocupação do Senhor com as famílias e com as crianças. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele deixou isso muito claro, de maneira que não se pode refutar, né? Irrefutável quando ele falou, deixai vir a mim as criancinhas. Eu tenho, pessoalmente, a experiência de ter tido contato com os ensinos bíblicos ainda na minha infância. A minha mãe teve esse trabalho de ensinar para mim, para os meus irmãos, desde da nossa infância. Por que a gente percebe, então, que essa fase da vida, da infância, é um momento propício para o ensino bíblico? Então, pastor, a infância é a fase de formação da criança. É a base mesmo, a construção da base da criança. O cérebro de uma criança, ele tem muito mais capacidade para aprendizado do que o cérebro de um adulto. Certo. Quando a gente estuda um pouquinho da neurociência, de como se desenvolve o cérebro humano, nós vamos perceber o quê? Que o cérebro da criança, ele faz muito mais sinapses, que são as conexões cerebrais, as conexões entre os neurônios, do que de um adulto. Se nós pegarmos uma criança de 1 ano, 2 anos, são milhões de conexões de sinapses em questões de minutos. Então o cérebro está muito mais propício ao aprendizado, ao desenvolvimento, né? Nós costumamos ler sobre o assunto e vemos que a partir da idade de 7 anos, 80% do cérebro da criança já está formado. Então é muito importante que nós ensinemos a palavra do Senhor, ensinemos os valores cristãos, passemos essa herança ainda na infância. E aí, aos pais, aos professores, nós vamos ver a importância da classe de 0 a 3 anos, da classe de 3 a 7 anos. Às vezes nós olhamos eles, né, pastor, tão pequenininhos e fala assim, se perder uma escola bíblica, se não for para a igreja, tão pequenininho, já ouvi pais dizendo, mas não aprende nada nessa idade. Pelo contrário, é a idade propícia para nós lançarmos a semente, para nós trazermos os ensinos, os valores para o desenvolvimento deles. Então nós temos que olhar com carinho para a infância das nossas crianças. Vale a pena trazer o ensino, porque tudo que nós ensinamos nessa fase fica registrado na memória. O adulto, ele costuma ter, de maneira absolutamente equivocada, então, a percepção de que a criança, quando ainda muito nova, né, quando ainda no início da infância e tudo mais, ela não
absorve as informações que estão acontecendo no exterior. E não é isso. Não é isso. Na infância, eles absorvem, sim, são como esponjinhas. O cérebro deles está latente o aprendizado. A plasticidade cerebral, a capacidade de se modificar, de aprender, é muito maior na infância do que nas outras fases da vida. É um cérebro, eu vou usar uma expressão aqui, sedento por informação. Isso mesmo. Né, para que se construa a visão da realidade que está no seu entorno. E nesse contexto, qual é então a importância, e essa pergunta exatamente com o objetivo de alertar, né, tanto os pais como também os professores da Escola Bíblica Dominical, qual é a importância do professor? O que o professor da Escola Bíblica Dominical representa nesse contexto? O professor é um espelho para os seus alunos. O professor ele tem a capacidade de influenciar ideias, opiniões, comportamentos. E o professor da EBD também tem essa função da Escola Bíblica Dominical. Quando nós pensamos no desenvolvimento da criança ou do ser humano como um sujeito social, nós entendemos que o ser humano ele aprende por modelação. Ou seja, a criança precisa de um modelo para poder ter como referência e copiar aquele comportamento. Então, quando nós pensamos o nosso comportamento enquanto professores de Escola Bíblica Dominical, a nossa função vai muito além do que ministrar as aulas. Nós temos um impacto muito maior que esse na vida, na formação das nossas crianças e adolescentes. Entendi. Eles estão o tempo todo nos tendo como referência. Nós somos um modelo de comportamento para eles. Então, assim, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja, num passeio, onde nós estivermos, e não só para os professores, né? E os diáconos, os obreiros, todos os adultos são essa referência de comportamento para as crianças. Eles vão imitar o nosso comportamento. Quem de nós que passamos pelas classes não nos lembramos de uma professora que nos marcou? Daquela irmã de oração que sentava do nosso lado, que nos aconselhava, que percebia quando estávamos tristes. Então nós, professores, somos esse modelo. O comportamento dos nossos alunos, a formação dos nossos alunos na igreja vão ser moldados pelo nosso comportamento. E aí a nossa responsabilidade com o nosso jeito de falar, de vestir, de se portar, de agir, porque nós temos ainda essa responsabilidade de moldar o comportamento deles. Que coisa boa. Eu, particularmente, me lembro por exemplo, a irmã Sara foi minha professora. Ele não gosta muito que eu diga isso não, mas Amadeu também foi meu professor. Tá? Eu já vou contar aqui, todo mundo fica sabendo. Muito bem, agora, sobretudo nos dias que vivemos, a vida corrida, pai e mãe costumam, isso dentro naturalmente de uma família ali constituída, né, que vive em harmonia, enfim, de um contexto cada vez até menos comum, mas a realidade é de que todos ali estão na luta do dia a dia, no trabalho, na casa, nas obrigações da casa e tudo mais. E nós costumamos, e eu me incluo do ponto de vista dessa crítica, nós costumamos olhar para o professor, seja no ensino secular, seja na igreja, como o único responsável pelo aprendizado da criança. Às vezes os pais abrem mão daquilo que é o seu papel no contexto do aprendizado. Como é que o pai, e aí a gente traz para a realidade que vivemos, né? que a gente vive no dia a dia na igreja, como é que os pais podem contribuir no ensino das nossas crianças, no ensino bíblico, naquilo que elas aprendem na Escola Bíblica Dominical? Pastor Josias, quando nós pensamos na quantidade de tempo que as crianças passam na igreja, a Escola Bíblica Dominical para aproximadamente 50 minutos, que eles estão dentro da classe. Os outros cultos, 40 minutos. Então, eles passam esse pequeno tempo dentro da igreja e o restante da semana, o restante todo do tempo, com escola, com amigos, com influência das mídias sociais. Então, quando nós paramos para pensar nisso, nós percebemos a importância dos pais estarem reforçando esse ensino dentro da igreja. Não há como nós deixarmos só com a responsabilidade da professora, da EBD, da igreja. Os pais têm um papel fundamental na formação cristã, na formação do caráter cristão da criança. Assim como nós falamos que as professoras são modelos, os pais também são modelos para as crianças. E aí, em termos de reforço, de aprendizado, eu costumo dizer que o nosso cérebro aprende pelos 3 R's.
rotina, regularidade e repetição. Muito bom. E os pais precisam aplicar isso para os seus filhos em casa. Isso é muito importante para o desenvolvimento deles. E aqui eu não estou falando só do desenvolvimento da vida espiritual e dos ensinos bíblicos. A própria prática dos estudos, do ensino regular, os pais podem aplicar a questão da rotina, da regularidade, da repetição, a forma mais eficaz do filho aprender e do cérebro aprender. Então, como que a gente aplica isso no dia a dia da criança, né, do adolescente, dos nossos filhos? Nós vamos ter um momento de leitura da palavra do Senhor, um momento melhor para a família, seja de manhã, seja antes de dormir. Ter os pequenininhos, a mãe conta histórias bíblicas para dormir, os maiores, os intermediários e adolescentes, você já pode fazer a leitura bíblica junto. Os adolescentes, um plano de leitura bíblica anual para estudar junto a palavra de Deus. Isso tudo enriquece e reforça os ensinos da EBD. O próprio tema da EBD, se responder às perguntas da EBD, você está reforçando aquele ensino bíblico. Então, os pais têm essa contribuição. E aí, algumas mães viram para a gente, falam assim, alguns pais podem pensar assim, mas eu trabalho fora, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, de todos nós, realmente, o tempo é muito curto, né? Mas nós temos que observar um tempo de qualidade com os nossos filhos. Um tempo de qualidade não é um tempo longo com a criança, com o adolescente, mas é um tempo pequeno, mas que é eficaz. Então, o tempo que você está dirigindo, indo para a escola com ele, ou levando ele para a igreja, é aquele momento daquela conversa, aquele diálogo, sabe, Pastor Josias? De você perguntar o que aconteceu no seu dia, e às vezes ele vai relatar uma situação e você traz, mas olha, a Bíblia fala isso, que você tem que perdoar. A Bíblia fala para você orar por aqueles que te aborrecem. Então, dentro do contexto que ele traz para você no dia a dia, você já aplica ali um ensino bíblico, você já aplica ali a palavra do Senhor. Então, são nessas oportunidades, né, que eu digo que é o tempo de qualidade. São esses pequenos momentos que a gente não tem 1 hora, 2 às vezes para sentar com o filho, mas que a gente aproveita as oportunidades para inserir ali os valores cristãos, para ensinar a herança que nós queremos transmitir, para ensiná-los como agir de acordo com a palavra de Deus. E nesse caso, então, como as crianças aprendem pelo exemplo, isso já foi objeto, inclusive, de uma conversa que tivemos, eu tive com o pastor Luiz Eugênio num Conversas Bíblicas, quando a gente abordou o aspecto do testemunho que os pais passam para os filhos. Então, não adianta ou atrapalha muito quando você ensina uma coisa, reforça um determinado ensino na conversa, mas nas suas atitudes você vai contra aquilo que você mesmo ensinou. Seja na igreja, eu comentei com ele, por exemplo, se os pais saem de um culto e fazem um comentário negativo qualquer em relação ao culto, ao pregador, né, ou alguém, um irmão, uma irmã da igreja, isso, a criança também aprende com isso, também a ter a percepção negativa de pessoas, dentre elas aquelas que são alvo daquele comentário, não é verdade? Na verdade, os exemplos, né, as vivências, as experiências ensinam mais do que as palavras. Então, nós temos que ter, o nosso comportamento tem que ser coerente com aquilo que nós ensinamos. Como pais, nós também temos que ser exemplos para os filhos. É um desafio, né? Um desafio para todos nós. Muito bem. Há 2 aspectos bíblicos no relacionamento, né? Os filhos, eles são orientados biblicamente à obediência, a serem obedientes, e os pais a não provocarem a ira dos seus filhos. Então, é necessário que haja um equilíbrio disso aí dentro das relações familiares, e a pergunta é como é que os pais podem trabalhar isso, a obediência, o respeito, e quando é o momento de começar a trabalhar esses valores no ambiente familiar? Bem, o mais importante é que os pais compreendam o lugar que o pai e a mãe ocupam e o lugar que o filho ocupa dentro das relações familiares, dentro dessa relação de família, cada um entender o seu papel. E isso é importante porque hoje circula nas redes sociais muitas dicas, orientações parentais para orientar famílias, relações entre pais e filhos, mas às vezes nós percebemos algumas concepções educativas que são contrárias à palavra de Deus.
Às vezes nós percebemos concepções que dizem que na família todos são iguais, Uhum. que não existe a figura de autoridade, todo mundo está no mesmo patamar. E a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia mostra que os pais são responsáveis pelos filhos, os pais têm uma autoridade sobre os filhos. Uhum. Então, é muito importante que nós estejamos sendo guiados pela palavra do Senhor. E aqui nós estamos falando, então, pai e mãe são referência de autoridade, sim, para a criança. Não estamos falando de autoritarismo, porque o autoritarismo leva o quê? Leva ao medo, à repreensão. Estamos falando aqui de autoridade, educar com respeito, educar com equilíbrio, educar com amor. E educar com respeito, com equilíbrio e com amor é saber dizer sim e não para a criança. Uhum. É saber conduzir a criança. A criança sozinha, ela está, como nós dissemos no início, ela está em formação. Ela ainda não tem capacidade, discernimento para fazer suas escolhas, para entender as consequências que as suas ações vão gerar. Então ela precisa de um adulto maduro, que é o pai e a mãe, para conduzi-la nesse caminho, para ensiná-la o que é certo e o que é errado. E aí quando a gente fala, pastor Josias, do sim, do não, eu me lembro da irmã Sara, que quando eu estava gestante, a irmã Sara me ensinou isso. Falou assim, ó, a regra básica para ser mãe é aprender sim e não. Aí ela falou, Jesus disse sim, sim, não, não. Ou seja, eu posso falar sim, sim, não, não. E ela falou, e é o mais difícil, ela falou comigo, você vai ver que é o mais difícil, você sustentar um não, você sustentar um sim, porque eles fazem aquela carinha de choro, eles querem nos dobrar, e diante daquela fofura toda a gente acaba cedendo às vezes, né? Então foi um ensino que para mim valeu muito como mãe, eu acho que é muito importante. Os nossos filhos desde pequeno aprenderem a respeitar o sim e o não, aprender o que é certo e o que é errado. E aí o diálogo conta muito, né, nesse momento, né, as orientações, ter as regras claras, os combinados ali entre família, o que pode, não pode, quais são os limites que nos cercam, né? Isso tudo faz parte dessa boa convivência, dessa convivência respeitosa entre pais e filhos. Isso é muito bom, né? Aliás, na própria palavra a gente vê experiências como essa, uma delas foi de Davi, né, com Absalão, porque ele nunca foi, o Davi nunca disse não para Absalão, ele nunca foi contrariado e deu no que deu, né? Você acaba muitas vezes saindo de um problema imediato, resolvendo um problema imediato e criando um problemão lá na frente, né, no futuro dos filhos, quando adultos ou até antes disso, né, na época da adolescência, enfim. A gente vê o envolvimento das crianças no trabalho da igreja, Escola Bíblica Dominical, né? Nós temos um trabalho notável das professoras, e aí eu na condição de pastor, trago isso desde a realidade da igreja. É impressionante a entrega, o envolvimento, o carinho com que as professoras trabalham para as crianças. E a gente vê isso até as ações do presbitério, Rádio Manaim, Sistema de Transmissão via Satélite, seminários, Unidos em Família. Quer dizer, as crianças elas são parte integrante da Igreja Cristã Maranata. Elas vivem essa experiência no seu dia a dia. Então a gente percebe claramente que há todo um trabalho feito com o objetivo do crescimento espiritual das nossas crianças. A pergunta é, esse trabalho que é feito, ele também gera reflexos no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento emocional? E quais seriam, então, esses reflexos? Sim, todo o trabalho que é feito ali na igreja com as classes, seja aquele trabalho com as bandinhas, os seminários, a participação deles nos cultos, na escola bíblica dominical, tudo isso reflete no desenvolvimento intelectual, no crescimento dessas crianças. Quando eles estão cantando, quando eles estão respondendo perguntas, a gente trabalha a oralidade. Ao ouvir histórias, eles estão em desenvolvimento a compreensão, a interpretação. Eles leram a Bíblia, habilidades de língua portuguesa, de leitura e interpretação. Né, a própria aprender os instrumentos musicais, a bandinha, a coordenação motora, a música, que tem uma influência muito grande nas emoções e no desenvolvimento, a concentração deles durante a aula, a atenção. Pastor Josias, o saber ouvir. Parece tão óbvio, saber ouvir, mas hoje a gente percebe, principalmente na área educacional mesmo, dentro das escolas, como é difícil a criança saber ouvir, parar para ouvir o outro, saber esperar a sua vez de falar.
ouvir com atenção, e são habilidades fundamentais para o desenvolvimento do estudante, não só dentro da igreja. Então nós percebemos que todo esse trabalho que as professoras fazem, além da riqueza espiritual, né, que é indiscutível, os frutos na vida espiritual, eles ainda levam um desenvolvimento para a vida, um desenvolvimento cognitivo. É perceptível, às vezes, dentro das escolas, eu também trabalho como professora dentro das escolas, as crianças que são criadas dentro da igreja, que são participativas na igreja, como elas se expressam melhor, falam melhor em público, a participação delas, a empatia, o respeito, a educação, o se portar, como é diferente. Então, tudo isso, a participação deles na igreja é muito importante para o desenvolvimento deles humano, para essa formação humana, do caráter humano, cidadão, também como cristão, né, como servos de Deus que vão herdar a salvação e a eternidade. Você falando desses reflexos, para utilizar uma expressão que eu usei na pergunta, assim, eu me remeti a algumas situações, eu fui vendo algumas situações pelas quais eu passei, em igrejas as quais pastoreei, e que eu vi ali realmente como vai além. Então, por exemplo, em determinado momento se tratou de uma passagem bíblica que se dava num determinado local de Israel. Então, as professoras fizeram uma maquete daquele ambiente, o Rio Jordão. Então, você tem aumento da compreensão, por exemplo, da aprendizagem de geografia. Sim. Outra vez, quando nós tratamos daqueles 4 animais, né? A formiga, a aranha e tudo mais, e as professoras levaram, inclusive, a aranha, né? Fechada lá numa caixa de vidro e tal. E os coelhinhos e as crianças aprendem a se relacionar com a natureza, com os animais, a respeitar os espaços, a cuidar, a trazer. Quer dizer, há um aspecto. Manaim, as crianças plantaram 10 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica ali no Manaim. Então você tem ali a criança, mesmo dentro do ambiente nosso, aprendendo a respeitar a natureza, a preservar a natureza. Então, de fato, a coisa vai muito mais além, né? O aprendizado vai muito mais além. Eveline, a gente está chegando ao fim desse momento, desse bate-papo. Eu não sei, talvez se você queira trazer alguma experiência prática disso que você falou, no seu dia a dia, na sua experiência dentro da igreja, ou com crianças de maneira especial, né, em particular, que você queira relatar aqui e que sirva para as professoras como um exemplo, como um testemunho. Na verdade, até como professora, como mãe mesmo, né? Trazer aqui a importância de nós estarmos sempre falando da Bíblia para os nossos filhos, sempre levando-os a compreender a palavra de Deus, seja, como eu disse aqui, nos momentos, às vezes, que está voltando da escola, no momento que você está indo para um médico, um dentista, aproveitar essas oportunidades para falar do Senhor mesmo. Nós não temos tanto tempo, então todo momento com eles é precioso. Todo o tempo com eles é precioso. E aí não só como mães, como professoras, a oportunidade que nós tivermos de sentar ao lado dos nossos alunos na igreja, quando observamos que eles estão mais tristes, né? Ou que eles estão mais agitados, cada criança é única, cada adolescente é único, vivencia as suas questões emocionais, as suas questões familiares. Então esse nosso olhar atento, eu falo que a professora ela é um pouco mãe de cada aluno, né? Você tem o seu aluno também como o seu filho na fé. Então, quando percebeu que está mais triste, aquele que às vezes é mais difícil, mais desafiador, orar, pagar um preço por ele, dar mais atenção, carinho, às vezes um comportamento mais desafiador é um comportamento para chamar atenção, porque precisa de mais afeto, precisa de mais amor. Então, nós temos esse olhar sensível como servas do Senhor para os nossos alunos, para estarmos sempre ao lado, para orar, para ajudar, para consagrar, até porque alguns, né, pastor Josias, não tem pais e mães na igreja, alguns estão sozinhos. Então nós, professoras, temos esse sentimento de acolher mesmo, de acolher as suas necessidades, de ensiná-los, de instruí-los, de deixar marcas na vida dos nossos alunos.
O meu testemunho pessoal, a minha mãe, ela tinha uns cartazes que ela na época comprou e que traziam histórias bíblicas ou histórias que remetiam a alguma experiência bíblica ou algum valor bíblico. E nós morávamos relativamente longe de casa para a escola, né? E aquele trânsito, aquele período de trânsito de aproximadamente 40 minutos, era o momento da aula diária de Bíblia. Então, e assim, minha mãe, de maneira criativa ou até levada pelo Espírito Santo, nós não conhecíamos a obra ainda nesse período, né? Fazíamos parte de uma outra igreja evangélica, mas a minha mãe utilizava sempre recursos muito lúdicos que iam desde decorar um texto bíblico até ler a Bíblia e entender e fazer perguntas, que a gente tem tudo isso hoje na Escola Bíblica Dominical. E a minha escola bíblica se dava de segunda a sexta, além da escola bíblica na igreja, de segunda a sexta no carro, no trânsito, de casa para a escola. Essa foi a minha experiência e eu guardo isso no coração e tem coisas que eu aprendi naquela época e que nunca mais esqueci. É muito válido, pastor Josias. A minha mãe também fazia isso comigo quando era criança. Eu tinha um caderno, eu lembro de perguntas bíblicas. Eu lia, depois ela passava as perguntas para eu responder. Aí procura lá onde está, coloca a referência. E o senhor falou dos recursos lúdicos. Isso é muito importante para a criança. Fazer perguntas da Bíblia, desafios, quem acerta mais perguntas, tentar achar um livro da Bíblia, quem achar mais rápido tal livro, tal capítulo. Isso, ajuda a manusear bem a palavra. Isso tudo ajuda muito no ensino, né? Fortalecer o ensino e as crianças acabam aprendendo porque quando eles estão envolvidas com essa questão do desafio, das emoções, isso ajuda mais ainda o aprendizado. Coisa boa. Muito bem. Chegamos assim ao final do Manaim Entrevista de hoje. A nossa irmã Eveline Ataídes, esposa do pastor André Ataídes, nosso grande amigo, mãe do Andrezinho. Mãe do Andrezinho. Que é uma figura e que trouxe hoje aqui uma palavra muito adequada para as professoras de criança. Eveline, muito obrigado pelo seu tempo, agradeço por aceitar o nosso convite, estar gravando conosco aqui. A paz do Senhor. Paz do Senhor, eu agradeço, pastor Josias, o convite, estou sempre à disposição. A paz do Senhor a todos os irmãos. Muito bem, a gente chega ao final então de mais uma edição do Manaim Entrevista. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um tema muito interessante para você aqui. Continue conosco, ligado na nossa programação. Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. A paz do Senhor.